Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar nesse momento. Funcionou. E agradecer ao Abel, ao Rito, Josiane, nosso mediador. Agradecer toda a plateia em nome dos policiais penais Alexandre, que é minha equipe, é o coordenador da Polícia Penal do Estado do Ceará, Rose, que é a nossa coordenadora do trabalho e assistência ao preso e egresso, Cristiane Gadelha, que é a nossa parceira, coordenadora também, trabalha nessa labuta de integração, né? Então é muito importante agradecer a presença do Dr. Reines, nosso corregedor da Vara de Execuções Penais de Fortaleza. Só para ter uma ideia, o volume são quatro juízes da execução penal só de Fortaleza, mais um de Sobral, mais um de Juazeiro. Então, é a importância, e obrigado pela presença, doutor, que é importante a sua presença, e a colaboração também do Judiciário, né, a colaboração do Judiciário no nosso dia a dia, com as cobranças, com as opiniões. Isso é muito importante, que a gente faz o sistema num tudo, né? O sistema não é só a Polícia Penal, não é só preso, é todo o Executivo, todo o Judiciário e também a parcerias privadas. Então, isso é importante, que eu costumo dizer que tudo que acontece dentro do sistema só tem um culpado, o policial penal, seja positivamente, seja negativamente. E é essa virada de chave que a gente tem feito no sistema prisional do Ceará. Porque a cultura vem trazendo para o policial penal e de alguns interesses também, colocar para o policial penal que ele era só um abridor e fechador de porta ou de cadeado. Mentira. Que até hoje, se você ficar nesse viés, vai ser dispensado. Porque hoje até eletrônica tem uma unidade totalmente eletrônica. Então, é muito mais importante o nosso policial penal, a função dele. E nós temos que fazer ele entender isso. Tá, ok? A importância do trabalho dele. E a importância do trabalho dele, infelizmente, colocaram na Constituição somente segurança de estabelecimento prisional, que foi um grande erro. Ele está vinculado à lei de execuções penais. Ele está vinculado a execuções penais. Então, tudo que tem dentro das execuções penais está vinculado ao policial penal. É o braço forte da execução, como diz o lema aqui da CEAP do Distrito Federal. E essa é a grande verdade. Tá, ok? Então, a gente vai passar aqui rapidamente, né? A gente chegou num momento, e quero agradecer ao doutor André e o Senapem pela iniciativa de trazer dois públicos que muitas vezes se discutia: a segurança e as atividades de ressocialização dentro do sistema prisional. Primeiro, que nada funciona sem segurança. Nada funciona sem segurança. Eu tiro por 2018 no Ceará. Tinha 800 pessoas sendo capacitadas. Eu tiro por 2019 no Ceará, que eu tomei posse 1º de janeiro, dia 2 estávamos sob ataque. 4.500 pessoas capacitadas nesse ano. Então, a importância desse trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, ter segurança dentro do sistema prisional. Estabelecer segurança prisional. Para quê? Para você poder implementar em todas as unidades. Antes era em algumas unidades. Hoje tem atividade do Pronatec, de capacitação, justamente do Procap, justamente em todas as unidades prisionais, de forma maciça. Eu estive no Chile e numa palestra que eu estava dando, eles falaram: não, mas vocês capacitam as pessoas só de bom comportamento? Eu não, todas. Inclusive, são alguns paradigmas, alguns diretores falavam: não, é difícil capacitar, é impossível capacitar essas pessoas, são indisciplinados. Então faz só uma turma de indisciplinado, aumenta a segurança, dá a capacitação e, se for o caso, usa o poder da lei. Mas eu tenho que fazer como Estado esse papel. É nossa obrigação. Por que ele é indisciplinado? Quantas pessoas eu tenho relato no feminino que nunca saiu para uma atividade, quando saiu mudou? Quanto ela me produziu de PADs dentro do sistema prisional?
Quantas vezes elas produziram PAD. E de repente ela muda a chave. Então cabe ao Estado dar essa oportunidade. É obrigação do Estado. Então nós combatemos desde a corrupção, lideranças negativas, vigilância aproximada, quebra da comunicação, combate a entradas, ou seja, primeiro nós estamos descapitalizando as facções, porque quando a facção está num domínio dentro do sistema prisional, rende muito dinheiro, de aluguel, extorsões, tráfico de drogas. A importância de combater o tráfico de droga dentro do sistema prisional, tenho falado muito na área de segurança. Você leva 50 gramas para a delegacia e às vezes a pessoa não dá muita importância, só que ela vale de 10 a 15 vezes mais dentro do sistema prisional. Gera dívidas, gera poder para as facções. Então nós temos que combater. Então isso é fazer segurança pública, porque muitas das vezes vai irradiar lá fora essas ocorrências dentro do sistema prisional. Como era um sistema prisional? Esse é um dia comum, onde nós tínhamos presos com celular, uso de droga, sob o controle das organizações criminosas. Unidades só por um tipo de facção. Fechamos 107, Abel, 107 unidades prisionais, porque eram verdadeiros escritórios do crime, assim, só para não delongar muito. Tentaram colocar durante o ataque fogo numa cidade de Pacoti, no fórum. A PM prendeu os autores, eles estavam voltando para a cadeia. Saíram da cadeia e foram colocar fogo. Aí eu comuniquei que ia fechar a unidade prisional, metade da cadeia fugiu. Aí no outro dia nós levamos o que sobrou, fechamos a cadeia. Tinha até plantação de maconha. Então são algumas coisas que realmente eram um escritório do crime. E a única coisa que tinha era a alegação que estava próximo da família. Nem assistência jurídica tinha. Porque quando a gente fez a transferência para grandes unidades, a gente conseguiu dar essa assistência. As unidades eram só de uma facção, tanto de gente que morria. 208, de 2013 a 2018. Morreram 2 matados em 2019, comprovados. Tem um caso em 2022 sendo investigado e 3 sendo investigado em 2023 e 1 em 2024. Foragidos, tinha ano que fugiam 900 pessoas por ano, quase uma unidade prisional. Nós tivemos 187 fugas. O interessante, não mais, na maioria das vezes, por rompimento de barreiras, ou seja, cavar túnel, por exemplo. Hoje não tem túnel dentro do estado do Ceará. Mas muitos desses em atividades laborais. E não por falta de efetivo, mas sim por falta de segurança, ou seja, vacilou na segurança. Mesmo assim, nós vamos na rua. 141 retornaram, em trabalho conjunto, nossa inteligência com a Polícia Civil. Eu tenho uma força-tarefa direto na rua. 8 morreram quando da liberdade e faltam 38. Eu ainda estou devendo 38 retornarem. Mais 6 mil celulares tirados dentro das unidades prisionais, mais 30 mil chips. Por quê? Porque não era interessante para a facção todo mundo ter celular. Era muito mais interessante ele vender a telefonia dentro no minuto. Celulares apreendidos. Em 2018 já tiravam celulares. 5.300 celulares. Aí tem os trimestres. Eu falo que era retrocarga. Se eu coloco um celular para dentro e deixo lá, eu só coloco uma vez. Se eu tiro, eu tenho a oportunidade de colocar novamente. Uma hora isso é grave. Como é que você prova? Está aí os números de 2019. 4.700 no primeiro trimestre e foi diminuindo. 2020, 50 e poucos celulares tentando entrar. 2023 aumentou, e 2024 aumentou também. A maioria tentando entrar. A inteligência está trabalhando, algumas unidades, tem corrupção também, porque a gente trabalha com filtros. Comunicação. Hoje o nosso sistema,
Eu falo com rádio, a unidade é 570 quilômetros, qualquer horário, de noite e dia, tá ok? Então isso é importante você ter comunicação. O nosso policial não está isolado. Ainda quando eu cheguei no Ceará, tinha preso em delegacia, tiramos 1.500 presos. Cheguei lá, tinha 32 mil presos, mais 1.500 das delegacias. Contratação de efetivo. É importante a contratação do efetivo. Hoje nós temos 3.760, vamos contratar mais 800 policiais agora num concurso. Já junto com a UFC, como a professora falou aqui, e esse é um caso sério, falta perfil. Então a gente está junto com a UFC criando um perfil psicográfico. Esse é o nosso grande problema. Não é só ser polícia, é ser um agente de transformação. Não basta ser só um agente de transformação, tem que ser polícia também. Então, é um paradigma que eu chamo de policial completo. Você formar um policial completo é muito difícil. Às vezes você tem um policial que ele é bom em gestão, mas é ruim em segurança. Às vezes eu tenho um cara que é muito bom em segurança e é ruim em gestão, em liderança. Então, olha a importância. Então, tem que ser um policial completo. Equipamento, investir pesadamente em equipamento. Teve uma unidade de 2019 que fugiram os presos de lá da unidade. Aí eu falei, como é que deixa fugir ali? Secretário, nós não temos nem arma. Eu então tinha uma forma. Retirei os presos de lá e a gente equipou e treinou. Polícia Penal tem que ter o equipamento de ponta, porque todas as polícias prendem, faz um funil, coloca todo mundo, muitas vezes para pessoas sem condições nenhuma tomarem conta. Então isso é importante. Por isso, quando você consegue controlar um sistema prisional, de cara cai a violência na rua. Como foi no Rio Grande do Norte, 54%, em 2017. Como foi no estado do Ceará, 56%. Maior estado que diminuiu o CLV. E proteção do policial. Proteção do policial, proteção do preso, ou seja, para evitar os abusos, para evitar as falsas acusações. Então nós temos que ser transparentes, diminuir mais de 60% as denúncias. E sempre os juízes pedem para saber o cenário. E o importante, Mauro, mas já tem CFTV. Eu costumo dizer que o CFTV é covarde. Só mostra um lado e mudo. Quando eu tenho as câmeras corporais, eu consigo mostrar o contexto todo. E ângulo, todos os ângulos dentro da cela. Aí fica melhor para você fazer juízo de valor. Então isso é importante. Tem dado certo e a gente tem ampliado. Tá ok? Lógico, a gente tem alguns problemas na operação, tem alguns problemas na operação. O pessoal está quebrando... Está quebrando o suspensório para poder não usar, está deixando a bateria descarregar para não usar, mas tem um tempo, eu não posso, ela demora 12 horas, então são alguns ajustes, mas a maioria e bons policiais estão trabalhando o tempo todo com ela, o tempo todo, e mudou até a percepção, quando ele entra numa área ele já liga a evidência, porque ela fala evidência ativada, ao preso muda o comportamento, então eu estou falando... Ligue antes para poder já chegar gravando tudo, que ele ainda não vai ter essa percepção. Então são algumas coisas que a gente tem feito, tem melhorado bastante para todo mundo e a transparência do sistema. Aperfeiçoamento é o fundamental, desde as regras de Mandela até a resolução. O meu policial ele tem que ser preparado, por quê? Porque não dá tempo de chamar o grupo tático para resolver uma briga. O policial que tem que resolver naquele momento. E ele tem que saber tratar as pessoas lá na ponta, os visitantes. Ele tem que saber administrar o sistema prisional todo. Ele não pode só um faz isso, é um faz tudo. Então é isso que nós temos que ser, um faz tudo, em todos os sentidos. Porque as pessoas que estão sob a tutela do Estado, ela está subordinada a você. Uma responsabilidade todinha também é sua. Da saúde à alimentação.
da saúde à segurança. Então isso é fundamental. E tudo é para ontem, tudo é para ontem. Por isso que você tem que capacitar o seu servidor em todas as vertentes de dentro do sistema prisional. De novo, não é só para abrir e fechar cadeado. Tem que ser um especialista em segurança, em humanas, em saúde. Então isso é fundamental. Investir muito. E estou levando algumas propostas para os conselhos para a gente investir. E para o Senapem também, para poder fomentar. A gente vê muitas situações e às vezes nosso policial é esquecido. Então nós temos que fomentar. Como a nossa saúde. Quando cheguei lá, nosso policial não tinha saúde. Hoje toda a estrutura que tem de saúde dentro do sistema prisional também é voltada para o nosso policial. E como nosso colega falou, estruturar o sistema para ele ficar autossustentável, autoprodutivo e acabar com aquela situação do sistema ser problema e sim ser solução. Equipamento moderno, quando eu cheguei lá já não tinha revista vexatória, então você tem que investir o tempo todo. Tinha um body scan na unidade, agora tem 2. Então tem que investir o tempo todo em tecnologia para auxiliar. Lembrando de novo que tecnologia não é fim, é meio. Se eu não tiver o policial lá, treinado, honesto, honrado, não adianta eu ter um raio-x que ele fica cego. Então é importante essa situação para a gente poder avançar cada vez mais. Quando eu cheguei, tinham 6 salas de videoconferência. Quando começou a pandemia, nós já tínhamos 36. É o caminho. Hoje, conseguimos fomentar junto ao Senapem. Hoje nós vamos fechar em 150 salas. É o caminho. Facilita bastante o trabalho, diminui custos, aumenta a segurança e acaba a desculpa de não levar o preso por qualquer motivo. E até mesmo chegar atrasado. Assistência jurídica, é importante. Quando eu trouxe os presos do interior para os grandes centros, nós fizemos revisões processuais. Cada unidade eu tenho um especialista em direito, um para o fechado e outro, um para o condenado e outro para o provisório. Então a gente fez mutirão e passa todo mundo nesse sentido. E manda para a defensoria para poder só encaminhar. Muitas vezes a gente já comunica no CEU para varas de execuções algum prazo que está extrapolando para a gente poder auxiliar, porque a gente sabe também que o judiciário é o mesmo problema nosso, falta de equipe. O doutor Reines deve ter uns 4 mil, 5 mil, aliás, mais disso, eu não vou nem chutar aqui. Quanto? 7.600 para um juiz e uma pequena equipe por 6 servidores desenrolar. Então, cabe o Estado trabalhar no macro, ajudar o máximo possível, e sempre que tem pedido das varas de execuções penais, uma vara, imagina 4. Então, é muito importante essa sincronia e ajudar ao máximo com os recursos que a gente tem e dividir a responsabilidade. Com isso, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, nós diminuímos 8 mil pessoas dentro do sistema prisional. 8 mil pessoas. Isso com trabalho. Imagina quantas pessoas. Eu tinha preso provisório que há 5 anos não tinha ido ainda na justiça. Então é muito importante revisão processual e apresentar o preso à justiça. Nós construímos uma segurança máxima, já estava em construção, a gente passou um ano adaptando a mesma por questão de segurança. Hoje ela tem uma lei própria. A única coisa que falta ainda é uma decisão judicial para poder realmente ter os mesmos recursos que a federal tem. E o Goiás também, que eu fui lá, eu fiquei sabendo, uma decisão para a gente poder fazer o monitoramento de todas as pessoas que adentrem dentro da unidade. Então isso é muito importante para o combate do crime. Eu tenho 168 vagas, hoje eu devo ter 80 e alguma coisa, estou pedindo a remoção de mais 25 internos para lá, tá ok? Então é importante a gente dificultar ao máximo os tentáculos do crime organizado. Temos uma unidade, hoje as nossas unidades unidade prisional de educação, capacitação e trabalho, porque esse é o viés, educação, capacitação e trabalho.
e deixar de ser uma escola do crime para transformar uma escola do Estado. Porque essas pessoas retornarão. Tem uma unidade que tem 153 vagas, ela vai para 500 e poucas vagas, que eu já vou construir ali atrás, e só está como triagem por falta de efetivo. Estou esperando o efetivo chegar, em Tianguá, região norte do Ceará. Tem essa UPECT, que vai ser a nossa escola. Lembra aí, o pessoal do DEPEN, primeira turma, segunda turma, foram treinados dentro do sistema prisional de Brasília, dentro de um bloco vazio, vai ser a mesma coisa. Relembra aí as velhas emoções. Para quê? Para realmente ser uma escola modelo, tá ok? Para poder realmente fazer todos os detalhes dentro do sistema prisional. Estamos nas ampliações das unidades prisionais, tiramos os ventiladores da unidade, mas furamos a parede para poder fazer a ventilação cruzada e geramos algumas vagas respeitando as resoluções vigentes. Só em alguns locais essas aí são originais, eram treliche, e aproveitei o modelo das originais e a metragem para onde tinha beliche fazer treliche. Tinha um local que tinha uma cama só no mesmo espaço, a gente fez treliche para poder ampliar e o preso, evitar que o preso durma no chão. Está no ideal? Não, estamos longe ainda do ideal, mas estamos avançando. Problema de esgoto, né? Isso é o maior problema aqui em todas as unidades prisionais do país, porque a primeira coisa que o preso faz é detonar o esgoto para poder tornar o mais insalubre possível e a gente não ir buscar os ilícitos dentro da cela. Então a gente venceu isso, e além de não jogar mais in natura no meio ambiente, que era um crime ambiental o tempo todo. Aí nós temos tornozelados, que é outro caminho. A maioria dos nossos tornozelados hoje é cautelar, né? A maioria não, meio a meio, praticamente cautelar, e outra parte de execução. E é muito importante avançar, e hoje nós estamos preparados aí para receber 15 mil presos na tornozeleira. É eficiente, porque eu não tenho tempo de falar aqui, apesar que a resolução 412 veio e quebrou as pernas na fiscalização, né, mas a gente tem trabalhado da melhor forma possível. Outra atividade são as alternativas penais, nós avançamos bastante, e também é outra situação que evita bastante, está na faixa de 4% a reincidência nas alternativas penais. Então é muito importante esse programa dentro do sistema prisional. Aí a gente vem de qualificação profissional. E detalhe, eu aprendi que o preso não sabia nada fazendo intervenção. Porque eu chegava em 2016 no estado do Ceará, as cadeias estavam tudo quebradas, não tinha uma grade na porta. E a gente tinha que fazer emergencialmente. Eu perguntava para o preso, quem é pedreiro? Eu sou pedreiro. Faz uma mistura de massa de concreto aí. Não, a gente mistura areia, brita e cimento. Mas medida não tinha. Quem é eletricista? Não, tem eletricista, instala um chuveiro aí para mim. Não, a gente pega o fio, liga. Que fio? 2,5, quer me matar, né? Se você ligar um chuveiro com um fio 2,5, vai torrar todo mundo que estiver debaixo dele, tá ok? E aí a gente viu que realmente tinha essa problemática. E de forma maciça, a gente tem capacitado os internos do estado do Ceará. O interno custa aí de R$2.000 a R$2.800 a R$2.900 no estado do Ceará. Para dar uma capacitação para ele, uma única vez, R$1.300. E a gente hoje consegue entregar o projeto e construir salas de aula, construir galpões de trabalho com esse mesmo custo. Então isso é fundamental que me traz duas soluções. Porque infelizmente as cadeias não foram projetadas para ressocializar pessoas. Foi só para guardar, esconder e fazer um faz de conta. Só tem um detalhe, eles vão voltar para a sociedade. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. E o que aconteceu? Nós estamos construindo salas de aula, né? E com a sala de aula, eu construo 4 salas de aula, capacito 440 internos e consigo atender aí mais 25 presos por sala de aula, 100 por turno, como nós não estamos chegando já no 3º turno, 300 pessoas numa unidade com 4 salas de aula. Então isso é fundamental. Mauro, você está com todas as salas de aula funcionando? Ainda não, nós estamos avançando. Fábricas. Como eu estou capacitando, eu tenho que colocar os presos para trabalhar justamente, que é a ideia ambiciosa. A ideia, a gente está com um projeto agora de piloto, até junto com a vara de execuções penais, trabalho, colocar o semi-aberto para voltar para a cela só para dormir. Eu tenho algumas unidades que alguns públicos já estão fazendo isso.
Passa o dia todinho em atividade, seja de educação, seja capacitação, seja de trabalho. Mas a ideia é colocar todo mundo, é todo mundo. Então é uma luta e a gente vai conseguir. Porque eu não acredito na questão do impossível. Quando eu cheguei lá, tudo era impossível. Eu falo que tudo é possível dentro do sistema prisional. Então a gente não pode trabalhar com o impossível. E acredito também na simplicidade das operações. Quanto mais simples, mais fácil. Então isso é fácil da gente fazer. É o caso aí. Intertravados, montamos a nossa primeira fábrica, começamos a fazer tijolos. Eu tinha uma unidade que eu orcei em 2019, a UP2 e a UP4, desculpa, que não tinha muralha, era cerca. Era na faixa de 3 milhões para fazer uma muralha. Nós fizemos a muralha, gastamos na faixa de R$400 mil, com os insumos e o preso fazendo a base de remissão e dando a oportunidade. Não é só você capacitar o interno, porque se eu capacitar o interno e guardá-lo dentro da cela, ele vai perder a habilidade. Eu tenho que capacitar e afinar essa habilidade. Então isso é importante da gente fazer. E com isso a gente consegue, ou seja, já que o lençol é curto, colocar mais um remendo lá, justamente diminuindo os custos para poder a gente avançar. Aí as empresas no sistema prisional, como a gente não trabalha sozinho, a COISP é muito importante nesse papel. Buscar as empresas. Hoje nós já temos de 10 a 12 empresas, e estão entrando mais 6, né, Cristiane? Mais 6 empresas. E quando eu voltei para fazer aquilo que o Marcos Rio estava falando, as reuniões, eu pedia para fazer uma palestra na FIEC, na FEComércio. Falava, pessoal, aproveite, porque eu só tenho 23 mil presos para trabalhar. Depois acaba. Então aproveite, não perca a oportunidade não, porque é oportunidade única. E eles estão fazendo entender isso. Então isso é muito importante. Eu já tenho algumas até premiadas no selo Resgata aqui. Então vejo o empenho. E o caminho é esse, trabalho. E isso gera, você consegue atingir o mais importante, o núcleo familiar dos internos. Porque já começa a gerar renda para a família. Já começa a gerar uma poupança para quando ele sair, abrir o negócio dele. Então esse é o caminho. E o importante, a questão, né? Melhor costura de algumas empresas que tem no país todo está sendo dentro do sistema prisional. Melhor, nem olhei para lá, quanto? 15 minutos ainda. Melhor produção dentro do sistema prisional. Produção a gente fala que no servidor, o preso ali não vai estar falando no telefone, o preso não vai estar saindo, o preso não quer perder. Então isso aí é algumas vantagens para os empresários. Só um detalhe. Olha a capacitação, quanto era importante. Quando vinha uma empresa, ela ainda tinha que capacitar a pessoa. Eu já entrego ela capacitada em costura. O que ela vai fazer é especializar. E a gente fez uma parceria. Enquanto estiver especializando, eles não vão ter gasto. E eles têm até 60 dias para especializar essa pessoa. Então isso é importante. E é mais um agregado para o interno de novo. Eu costumo dizer, uma ação positiva leva a várias outras ações positivas. Olha só, ele já tinha uma capacitação em costura, agora ele é especialista naquele tipo de uniforme, de vestuário, que nós temos aí Skybeat, que é moda íntima. Então isso é muito, uniformes. E olha a dificuldade, quer ver uma dificuldade? Uniforme, a ProService, ela faz uniformes policiais. Aí a lei do impossível. Secretário, como é que eu vou colocar o preso para fazer uniforme? Ele vai sair vestido de polícia. Prende, não tem nenhum PM preso, cara. É só prender, uniformizar está errado. Então é só revistar. Secretário, né? Aí às vezes vem as dificuldades. Secretário, apareceu uma serra dentro da cela. Isso é devido aos custos. Não é não, filho. O custo não é dentro da cela. O custo não é dentro da cela. É porque não se revistou o preso no recolhimento. Então, olha a importância da segurança. E eu não posso usar a segurança como desculpa para deixar as pessoas sem a oportunidade que o Estado tem a obrigação de fazer.
Eu estou falando de problema de todos aí, né? Isso aí é bem simples, todo mundo tem esses problemas, a lei do impossível. Aí nós temos o artesanato, já temos 1.800, eu sempre cobro a Cristiane, eu preciso de 6.000 pessoas em artesanato. Ou seja, eu tenho presos que passam o dia todinho no pátio fazendo artesanato. Então, isso de novo atinge o núcleo familiar. Nós temos 2 tipos de artesanato, que a gente compra os insumos, produz, e nós temos lojas em shoppings já. Nós temos no Rio Mar Kennedy, nós temos no Benfica, nós temos na Insetur. Então, são algumas parcerias que a gente tem conseguido para poder manter o projeto. E nós temos o da família. Olha só, de novo, Abel, a quadra. Que nossos espaços é polivalente. Uma sala de aula não é só uma sala de aula. É uma sala de aula, é uma sala de visita, é uma sala de cursos, é uma sala para os nossos assistentes sociais, é uma sala para os nossos advogados atenderem. Então, isso é importante. E aqui é mais importante, de novo, eu consigo atingir o núcleo familiar. A família traz os insumos, ele fabrica durante a semana, na próxima visita ele devolve o material para poder, que são aqueles artesanatos que estão ali dentro, para a família gerar renda. Tem pessoas, tem um do barquinho ali que já tiraram, mas eu gosto dela porque tudo já sai vendido. E tem quadros, barcos aí que saem 200, 300, 400, 500, 1.000. Então isso é muito importante. Educação. Educação é um grande desafio. Outro dia eu estava falando numa reunião, o doutor Reis falou, não, mas isso aí não dá para nada. Eu concordo plenamente, mas já é um começo, eu concordo. Essa velocidade, doutor, a gente tem vontade de fazer o mais acelerado possível. Então, e essa é a importância. Né? Nós temos 7.000 presos dentro de sala de aula, é pouco. É pouco. Porque a maioria, né, o censo da UFC, a maioria está lá porque na época de estar na escola, não estava na escola. E isso é quando criança. A maioria é mais de 70%. A maioria nunca teve um emprego formal. A maioria não tinha uma profissão. E nós temos oportunidade única, porque se você sair em qualquer lugar, qualquer semáforo aí, você vai encontrar criança sendo explorada. O Estado não pode chegar lá, pegar, encaminhar para a escola, capacitar. Nós temos essa oportunidade dentro do sistema prisional. Então nós não podemos perder esse tempo. E aqui, ó, aquelas grades ali, eu só consigo isso porque tem contato zero. Tem contato zero. Eu tive dificuldade com a SEDUC. A primeira reunião que tive lá foi pedagógica. A grade a trabalho e conhecimento. Hoje nenhum professor quer trabalhar fora da grade. E eu falei a mesma coisa que eu falei para um bispo que uma vez foi lá no Rio Grande do Norte me arrochar também. Falei, olha que coisa boa. Muitas vezes o bispo está, ou o pastor, ou o padre, pregando mais distante do que eu de vocês aí. E mais alto. Mas eu falei, olha que coisa boa. Lá não tem esse problema. Não dá 1 metro direito de distância. E conhecimento e a palavra de Deus, grade nenhuma segura. Falou, passou, recebeu. Então isso é importante. Por isso que a gente tem grandes índices lá de educação. Monitorado. Né? Nós estamos também buscando recursos junto ao BID agora. Eu tenho 100 presos nessa força de trabalho. Lá no Ceará, nas estaduais, quem limpa é o Azulzinho. E nós avançamos, não é só mais o egresso. É o monitorado também. Porque o monitorado podia estar em casa traficando. Ele está trabalhando. E se ele não tem um curso, não é só trabalhar, ele vai ser encaminhado para poder se capacitar também. E o nosso índice de reincidência nesses casos aí cai abaixo de 2%. Hoje nós temos contato com o Ministério Público do Trabalho, contato com o TRT, justamente nessa parceria de sensibilizar junto à secretaria, junto às empresas que praticam o trabalho, né, executa as obras do Estado justamente para aumentar. E nosso objetivo, eu já falando com o governador, é para a gente passar para 3.000. Nós temos 600, dão 900 e poucos egressos, que a reincidência é 1,26, não é isso, Cristiane? 1,26%. Imagina se a gente fizer macro.
Deixa eu avançar aqui que já estão me ameaçando. Livro aberto. Fiquei feliz, agora a CNJ vai premiar. Né? Fiquei feliz. Já chegamos a ter 15 mil presos lendo dentro da cela. Lê dentro da cela porque não tem televisão. E é corrigido pela Secretaria de Educação. E o Judiciário aceita a remissão, devidamente fiscalizado e comprovado. Então isso é muito importante, é outro caminho. Tem preso que lê mais de 20 livros, podendo ler até 12 livros por mês, ele lê os outros também. A argumentação do preso melhorou. Eu falo para o meu policial, leia, que o preso está lendo mais do que a gente. Então nós temos que estimular o nosso policial a ler também. E aí está nosso exame, crescendo cada vez mais. Aí a gente usa, com pouca gente, tá, pessoal? Eu tenho um policial lá na janela, eu tenho outra policial na janela onde foi batida a foto, eu tenho 2 portas laterais. Então você consegue movimentar. Nossa, mas como é que eu vou movimentar com 6 policiais, 400 internos? Divide no financiamento das Casas Bahias. Não precisa mandar todo mundo de uma vez. Manda aos poucos, que isso é um princípio. E de forma o quê? Isolada. Tá ok? Então a gente consegue fazer. Detalhe, é tão eficaz que nunca teve um incidente. A escola profissionalizante de tempo integral, nós não estamos com um projeto só de governo, estamos virando um projeto de Estado, construímos um projeto de Estado. Se vocês observarem, a gente já pratica isso. Só que hoje é lei. E estamos construindo aquela escola lá, ela já está coberta 720 metros quadrados. A SEDUC só está com um problema. Comprovado, CEPLAG, é onde que ela arrumou dinheiro para fazer um prédio de 720 metros quadrados, sem ter um MAP, sem gastar dinheiro. É isso que eu falo. Essa escola aí, para ela ser construída, nós capacitamos 1.660 internos. 2 milhões e poucos de investimento na pessoa. E gerando um patrimônio aí também que não ficaria abaixo disso, se a gente fosse licitar. Saúde, né, é outra coisa que a gente tem discutido no Conselho, é justamente isso. O Estado do Ceará, ele é bom. Por quê? Porque eu consigo contratar os profissionais de saúde. Muitos estados a gente depende das prefeituras. Eu sofri isso muito lá no Rio Grande do Norte. Então a gente não consegue atingir algumas metas. Se o dinheiro viesse para a Secretaria de Administração Penitenciária, a gente conseguiria avançar muito mais e dependeria muito menos das pessoas, de outras instituições ou de outras prefeituras. Policial penal. Eu tive 6 suicídios em 2021. 6. Aí, o que tinha para o policial? Nada. Tinha. Eu não podia entrar na secretaria armado. Primeira coisa que o Alexandre veio me falar, Mauro, o policial vai poder entrar na secretaria armado? Ele não entra não? Não. Como é que ele não entra na casa dele armado? Não, é porque tem uma situação que ele pode surtar. Eu falei, então o problema não é a arma, o problema é que ele está doente. Vamos ver o que nós temos de estrutura para o nosso policial. Não tinha nada. É isso que eu quero trazer para vocês, sabe, Abel? Porque eu sei das dificuldades do Estado, eu sei da dificuldade do Rio Grande do Norte. Não tem um psicólogo lá, eu consigo contratar. Tem estado que não consegue contratar. Então nós temos que fomentar essa política dentro do Senapem, para poder contratar as equipes para tratar de cuidado de quem cuida. Então isso é importante. 24 horas, tá, pessoal? Está sendo usado, está sendo estudado pelas outras secretarias para poder fazer. No ZEP, eu ainda tive o problema do acolhimento. Aí eu reformulei a secretaria, desalojei, criei 6 salas, 10 servidores de assistência social e psicólogos. Aí eu tive o preconceito do próprio policial. Que aí o colega chegava lá na portaria para poder colocar, e colocava a tarja amarela lá e falava, já vai no psicodoido. Aí eu tive que te tirar de dentro da secretaria e colocar num ambiente neutro. Nós temos que capacitar os nossos policiais para acolher o nosso policial. De novo, construído em 30 e poucos dias. Pago R$3.000, 200 metros e pouco. Peguei totalmente destruída. Era um setor onde se usava droga. Melhorei a segurança da comunidade, descendo da rua da SAP. Coloquei preso para trabalhar lá.
Começou com preconceito dos vizinhos. No final da obra, eles já traziam lanche para os internos. Então, é quebrar esse preconceito. Mas para isso eu tenho que oferecer segurança. Para isso eu tenho que oferecer segurança. Com a UFC eu descobri que meu policial está obeso. Tudo bem que nós temos 6 refeições para o nosso policial. 6 refeições. Estamos montando as academias. E detalhe, ainda eu tenho espaço ali, qualquer setor, de qualquer policial pode sair durante o seu expediente ali de trabalho 40 minutos para fazer a sua atividade no mínimo 3 vezes por semana. Então isso, pessoas que nunca imaginavam em fazer uma atividade física estão fazendo. E isso é investir no policial. Aí Covid todo mundo sabe, né? Todo mundo ia morrer, tinha que soltar todo mundo, não morreu ninguém, se provou que era 10 vezes mais seguro dentro do sistema prisional, e a gente prova com números. Passaram 46 mil presos durante a Covid, e nós perdemos 6. Eu tinha 3.500 policiais, nós perdemos 6. Eu tinha 900 colaboradores, perdi 3 colaboradores. Por quê? Porque esses estavam expostos. As visitas sociais, antes era dentro de cela, estupro, droga, espancamento. Nós hoje fazemos setorizados. Hoje aumentou em 50%, porque era de cada 21 dias, passou para 15 dias. Então eu tive que dividir uma visita no meio. Aumentou 50%. Sobrecarregou por falta de estrutura e espaço para poder fazer essas visitas. Mas tem sido feita sentada, organizada, controle. Como nós somos muito atacados, nós fomos na transparência, nesse viés da transparência, já era boa os atendimentos, a gente tem se aperfeiçoado a cada vez mais. Então, é essa a ideia, e nós fomos premiados pelo CGU em 2020, salvo engano. A alimentação é outro ponto. A alimentação, são 4 refeições dia, é fiscalizado. E que bom, não é só pela SAP, o doutor Reine está sempre lá, eu acho que toda a inspeção dele, ele manda abrir lá para ver a qualidade, porque é o mais caro depois da mão de obra. São na faixa de 150 milhões que o Estado do Ceará gasta por ano. Só perde para a mão de obra. Com isso, fiscalização também. Se multa por tudo. Alimentação, não cumprimento de contrato. Só não colocaram o valor. Mais de 1,5 milhão só de multas. Tá ok? Então a gente cobra muito isso aí. Por quê? Porque a alimentação, os serviços prestados para o Estado, eles têm que ser cumpridos a risco. Principalmente dentro do sistema prisional. Que tudo é para ontem. Casamentos religiosos, já teve, falta atualizar um pouquinho, já teve mais de 300, depois da pandemia retornou. Assistência religiosa, fundamental, parcerias. Tem aquela sala ali, construída totalmente pela igreja, com a mão de obra do preso. E eu tenho no GAP, que já tem uma sala dessa para o nosso próprio policial também. A PAC, era para eu já estar concluindo a segunda, mas o Senapem não mandou a grana, A gente fez com recursos próprios, a nossa governadora assumiu, ela disponibilizou 5 milhões e pouco para construir essa. A PAC está pronta já no projeto de lei para poder inaugurar. São 180 vagas, 100 fechado e 80 semiaberto. Aí vem um pouco de gestão, Você não faz sistema prisional se não tiver uma boa gestão. Ficamos, em 2019, como não foi eu que planejei, eu quase perdi para mim mesmo. 2020 ficamos em primeiro, 2021 em segundo, 2022 ficamos em terceiro, mas foi a melhor nota, ou seja, isso é bom, gestão. Todas as outras secretarias vieram na cola. Quem ganha é a população. E quando não tem um controle, é o que me levou lá para o Rio Grande do Norte. Em 2018, uma criança de 11 anos foi estuprada a mãe teve coragem, foi estuprada dentro do sistema prisional durante uma visita e ainda foi na mesma ambulância que o agressor. E quando a gente tem um controle, tudo é possível dentro do sistema prisional, e as parcerias, a integração, tudo é possível, tá ok? Tudo é possível. Eu tenho presos fechados, autorizados pelas várias execuções penais para poder fazer o trabalho externo, sair e trabalhar.
Dr. Reines, a gente está trabalhando, ele é o corregedor atual do sistema, ele está trabalhando para a gente poder fazer isso automático, ideia deles, não foi minha, automático, ou seja, já ter o perfil, já ter pré-aprovado ali, para a gente ter as condições necessárias para poder colocar essas pessoas para sair e trabalhar. Eu tive mais de 300 presos trabalhando fora, nós tivemos 2 fugas, que é quebra de confiança, fomos lá e buscamos. Quer dizer, vale muito mais a pena você arriscar de haver uma ocorrência dessa com a pessoa trabalhando do que ela encarcerada dentro do sistema prisional. Então isso é a importância que tem, porque essas pessoas voltarão. O policial tem que entender, não, a cadeia movimenta toda, movimenta dentro de uma rotina de segurança. Não existe preso de confiança. Se você der liberdade para o preso dentro da unidade, ele será usado pelas facções criminosas. Por isso que toda vez que o preso vai ser revistado. Ou seja, o rigor na segurança tem que ser maior. Até mesmo para inibir e não expô-lo a ser usado pelas facções. Porque a partir do momento que você deixa o preso livre dentro da cadeia, a facção vai chegar lá, vai fazer isso. Mas você não vai morrer aqui dentro, não. Sua família é lá fora. Então é importante que a gente tenha todo esse procedimento de segurança. E o caminho é esse. É bom que é o que a gente discutia aqui, o que hoje é possível, antes era impossível. E o que é bom que não é só no estado do Ceará, não é no Rio Grande do Norte, é o país todo está avançando. É bom que a gente está aprendendo a aproveitar todas as estruturas que nós temos para poder fazer. É bom mostrar que a polícia penal faz a diferença. É bom para saber que o sistema prisional não é um antro do crime, é um local do Estado. Então é fundamental. Nunca tive rede social na minha vida, eu tive que fazer rede social porque se tiver uma fuga no sistema prisional é 3 dias na televisão. Para fazer um evento, para mostrar o trabalho macro dentro do sistema prisional, ninguém tem interesse. Então nós temos que ser transparentes. Não tem nada meu particular aí, é só o trabalho do sistema prisional e valorização dos nossos servidores. Temos dificuldade dentro do sistema prisional? Muito, muito. Está aí agora a decisão do Supremo. Mas nós estamos avançando. GMF está nos ajudando bastante. Ajudando mesmo. O doutor Jaime sabe disso. Porque às vezes as pessoas não têm a visão do macro. Fala, não, isso não, para depois. Só esquece que vai refletir lá na rua. Só esquece que nós temos que baixar a reincidência. E baixar a reincidência, educando, capacitando e oferecendo trabalho. Nossa reincidência está em 23% no primeiro ano. Mas 50% está reincidindo nos 90 primeiros dias. Buscando recursos. Nós comprovamos junto com que eu tenho 900 pessoas empregadas que eram egressos do sistema prisional. A reincidência é 1,26%. Então nós temos que caminhar para isso. Porque aí realmente a gente muda essa realidade. E acredito que Abel fala e sempre acreditei. Sistema prisional não é problema, é solução. Sistema prisional tem que se investir. A gente não consegue fazer nada sem dinheiro. Outro dia eu fui numa reunião, eles queriam pedir mais dinheiro do fundo para uma área que não é sistema prisional. Eu falei, é o contrário. A segurança pública que tem que nos patrocinar. Porque toda vez que nos patrocina, a gente evita insegurança pública. Então nós temos que caminhar para isso. E eu fico feliz, Rito, da gente estar avançando cada vez mais no nosso Conserge. Fico feliz de trazer ressocialização e segurança para o mesmo debate, para a gente entender a dificuldade de cada um. Fiquem felizes quando o nosso governador prioriza um concurso na área do sistema prisional. Porque se fizesse isso que está fazendo dentro do sistema prisional tardiamente, nas comunidades, a gente não teria essa insegurança pública toda no país. Porque querem fazer segurança pública só com polícia. Polícia não faz segurança pública. Polícia estabiliza o local para as outras instituições fazerem
proteção social. Tirar as pessoas desse viés da criminalidade, da escravidão dessas facções. Aí é obrigação de polícia. Meu muito obrigado, que Deus nos proteja.